Quantos vieram ouvir a palavra de Deus aí? Amém. Abra sua Bíblia aí comigo em Gênesis capítulo 5, versículo de número 21. Gênesis capítulo 5, versículo de número 21. Aqui. Diz assim: e viveu Enoque 75 anos e gerou a Matusalém. Versículo 22. E andou Enoque com Deus. Vou repetir isso. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Cara, esse cara... tem pena da mulher dele, né? Quantos filhos e filhas ele deve ter gerado nessa idade toda, hein? E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Versículo 24 e último. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Feche os olhos, oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez eu quero te pedir perdão por cada pensamento impuro, sentimento impuro, ato impuro, olhar impuro, cada vez que tropeçamos em palavras, cada vez que fizemos algo que não te agradou. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que tu venha nos ensinar com teu Santo Espírito, porque a tua palavra diz que não é necessário que ninguém nos ensine nada, Pai, mas sim a unção que há em nós, o Espírito Santo que habita dentro de nós, há de nos ensinar todas as coisas. Então eu te peço que tu venha nos ensinar através do teu Santo Espírito, neste momento, me usando para a honra e glória do teu santo nome. E tudo que for dito e aprendido aqui, nós possamos fixar na mente para pormos em prática, é o que eu te peço. E desde já eu te agradeço, amém. Se você concorda com isso, diga amém. E dê um aplauso bem forte ao Senhor dos Exércitos. Nós estamos hoje finalizando a série Intimidade. O apóstolo Richard, ele nos abençoou na primeira mensagem falando sobre Moisés. Na segunda mensagem, falando sobre Abraão. E que série é essa? Muito maravilhosa. E hoje nós vamos finalizar essa série. Eu coloquei um tema para essa mensagem de hoje. O tema é Saudades de Andar com Você. Eu pensei em falar sobre vários personagens bíblicos que têm em sua biografia um currículo de intimidade com Deus. Porém, eu estava orando ao Senhor, pedindo um direcionamento, e como Deus costuma fazer, Ele me voltou para a sua palavra e me deu um texto bíblico que está em Romanos 15, 18, que diz: não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. E é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje eu vou falar um pouco de mim. Eu não escolhi um personagem bíblico, embora tenha muitas coisas vieram à mente, mas hoje Deus me direcionou para falar um pouco da minha caminhada com Deus. Por quê? Porque a minha caminhada com Deus é baseado e fazendo uma comparação a estes personagens bíblicos e a grandes homens de Deus que nós estudamos em história da igreja, não tem nem comparação. Mas talvez um dos erros da geração de hoje é querer viver o que outros viveram. É querer ter a intimidade que Abraão teve, José teve, Moisés teve, Josué teve, que Davi teve, que Daniel teve e os profetas tiveram. Não. Deus te chamou para viver suas próprias experiências com Ele. E digo mais, muitos de nós nunca farão coisas extraordinárias do tipo que lemos em biografias. Mas
isso não quer dizer que não somos espirituais. Porque o grande segredo de andar com Deus e da espiritualidade de todo cristão é você se santificar e obedecer a Deus sem sentir nada, sem ver nada e sem experimentar nada. Esse é o grande desafio. É naquele momento que você vai orar e Deus não responde. É naquele momento que você ora e parece que Deus não ouve. É naquele momento que você lê as Sagradas Escrituras, porém, o texto não fala ao seu coração. O grande desafio da espiritualidade é você continuar andando com o Senhor, mesmo sem sentir nada, sem ver, sem experimentar, mas apenas andando com o Senhor. Vocês sabem quantos textos, quantos capítulos da Bíblia foram designados a Enoque? O texto áureo que nós lemos nessa mensagem. Sabe quantos capítulos? Nenhum. Enoque tem 4 versículos falando sobre ele. E a única coisa espetacular que ele fez foi andar com Deus. Você não vê Enoque abrindo o mar vermelho. Você não vê Enoque fazendo um grande avivamento. Você não vê Enoque falando em línguas estranhas, por exemplo, ou usado em algum dom do Espírito. Simplesmente Enoque anda com Deus. E a Bíblia diz: Deus o tomou para si. É simples. Você anda com Deus e Deus o toma para si. Não estou dizendo que Deus não vai te usar, não é isso, em grandes coisas. Não. O grande desafio da espiritualidade de todo cristão é você não ver nada. É você não sentir nada. É você não experimentar nada. E mesmo assim, continuar andando com Deus. E eu vou falar um pouco das minhas andanças, desde o início aqui para você. Para você entender um pouco do que eu estou falando. O primeiro passo, se você quer andar com Deus, vou falar da minha vida, gente. Talvez você se identifique. O primeiro passo foi a conversão. Gente, eu odiava crente. Você era assim também? Ou você dá odeio ainda? Não pode, irmão. Eu odiava crente. Eu era tipo do cara brigão na rua, sabe? Uma capoeirinha. Rapaz, estou brincando, não sabia nada disso. Só vivia apanhando na rua. Apanhava. O único cara que eu batia era o Everton. Cadê ele? Está aqui de novo? Não, né? O Everton era o único cara que eu batia, que ele cresceu comigo, praticamente. E gostava de brigar, gente. Mas um dia, Jesus me pegou de jeito. Aí quando Jesus me pegou, eu li um texto bíblico que diz em Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Precisava haver uma conversão, e foi isso que aconteceu. Talvez algum de vocês já aconteceu isso, a conversão. E eu me lembro que eu lendo a Bíblia, as Sagradas Escrituras, eu me deparei com Paulo indo para Damasco. E aí eu vim entender o que aconteceu basicamente comigo. Paulo indo para Damasco, a Bíblia diz que vem um resplendor, uma luz, e ele cai no chão e fica cego. Aí eu fiquei pensando, ele cai no chão e fica cego? Não. Mas por quê? Porque quem cai quebra alguma coisa. E Paulo não quebrou nada. Ele ficou simplesmente cego.
E o interessante é que Deus usa uma luz para o cegar. Olha só, isso é doideira, gente. Deus usa a luz para cegar Paulo, sendo que a luz é usada para iluminar, não para cegar. Isso quer dizer o quê? Que todas as vezes que Deus quer mudar algo em você, Ele usa a luz não para mudar o que está fora, mas o que está dentro. E foi isso que aconteceu comigo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Precisou haver uma conversão de verdade. E teve algumas coisas interessantes que depois que eu me converti eu fiz. Primeiro, eu pedi e liberei perdão para todo mundo. Gente, eu fiz mal para muita gente. E eu saía de porta em porta. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. As pessoas, cara, tu mudou mesmo. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Por quê? Porque eu li nas Sagradas Escrituras que pelo menos há 2 pecados na Bíblia que Deus não perdoa. O primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o apostata, que diz em Hebreus. O segundo pecado que não tem perdão está em Mateus 6,14, que vai dizer: se vocês perdoarem os homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem aos homens as ofensas, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. O perdão de Deus para você está condicionado a você perdoar outras pessoas. Fiz isso. Pedi, liberei perdão para todo mundo. Talvez seja isso que esteja faltando para você. Segunda coisa que eu fiz, e aqui eu achei interessante isso daqui hoje em dia olhando, sabe? Eu dava um bom testemunho, cara. Quando eu me converti, eu zelava pelo meu nome, porque a Bíblia diz que é melhor ter um bom nome do que muitas riquezas. Olha o que diz em 2 Coríntios 6,3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Há muita paciência na tribulação. Aí ele vai fazer uma lista do que uma pessoa cristã e um ministro de Deus precisa se tornar recomendável. Eu me recordo como se fosse hoje. Eu me converti numa igreja aqui no Núcleo 3. E quando eu me converti, eu pegava água para a igreja. Eu tinha lá na igreja uma bicicleta, daquelas de gás, sabe, grandona. Mas ela não tinha corrente. Então eu tinha que colocar os 8 garrafões da igreja dentro e empurrando até o colégio Dom João ali. Aí eu empurrava, até aqui na Timbiras, empurrando. Eu fiz isso várias vezes, vixe, várias vezes. Mas só que teve uma vez que quando eu estava empurrando, tinha uma oficina cheia de carro. E aí, aqui da bicicleta, passou no carro. Vocês já assistiram o Tom e Jerry? Já, né? Um diabinho do lado e um anjinho do outro. Foi mais ou menos assim. O diabo vai embora, ninguém viu não. E eu nervoso. Senhor, o que eu vou escolher? E o Espírito Santo do outro lado. Volta e conta tudo. E eu, naquela decisão, voltei. Quando eu voltei, eu chamei o dono da oficina e disse: olha, cara, eu fiz isso daqui, foi sem querer. Eu não tenho dinheiro agora para te pagar. Mas, quando eu receber, eu vou pagar. Aí ele olhou para mim assim e disse: cara, o carro nem é meu. Mas assim, hoje em dia nós não encontramos mais pessoas como você. Você pode ir que eu vou assumir a dívida. Paulo diz: zelamos do que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Tem gente que quer ser honesto, ter um bom nome só diante dos homens, mas diante de Deus no mundo espiritual, não, deixa eu te dizer, um pecado oculto é um escândalo no céu.
Você pode escapar de tudo, mas você não escapa daquele que tem os olhos como chama de fogo, que penetra o impenetrável. Próxima coisa que eu fiz. Essa daqui é engraçada. Eu paguei todo mundo que eu devia, gente. Gente, tu pensa numa coisa que vão acreditar que você se converteu, é quando você paga todo mundo. Na hora, cara, esse cara se converteu mesmo. Por quê? Você não pode seguir a Cristo se você também não converteu o seu bolso. John Stott já dizia isso. Não pode. A Bíblia diz em Romanos 13:8, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor de um para com o outro. Salmo 37:21, o ímpio toma emprestado e não paga. Tem um Provérbios 3:28, que vai dizer assim, não diga ao teu próximo, vai, volta só amanhã, já o tendo contigo. Ou seja, vai e paga. Sabe aquele emprestanista que tu manda voltar no outro mês? Eu gosto de ouvir o Glória a Deus moderno de hoje. Uhul! Forcei agora, né? Mas paguei todo mundo que eu devia. É assim, eu estou devendo ninguém aqui não, né? Se eu tiver, passa ali no balcão, por favor, tá? Gente, outra coisa que eu fiz. Eu amava obedecer a palavra de Deus. Lógico, não estou falando que eu era perfeito ou que sou agora, mas quando você obedece a palavra de Deus, algo diferente acontece com você. Eu amava isso. E algumas vezes eu era usado por Deus, sabe? Para abençoar várias pessoas, expulsar um demônio ali. E convertido é assim, né? Convertido caça demônio, né? E cadê esse Apolion? Quero o chefe. Quero o chefe. Usado numa cura, numa restauração ali. Mas eu nunca... Eu estou falando da minha vida, gente. Coisas simples. Não é nada. É o que você vive. Quer ver? Quero ver uma porcentagem aqui. Quem aqui já foi usado por Deus para ressuscitar um morto? Levanta a mão aí. Ressuscitou na hora, estava morto? Que nem Pedro. Não, não. Então a gente está no mesmo barco. Quem aqui já viu algo, a operação de maravilhas? O que é a operação de maravilhas que a Bíblia diz? Não tem um braço e nascer outro. Quem aqui já viu isso? Pessoalmente. Ali tem uma, tem porcentagem. Ali tem uma. Quem mais viu? Uma porcentagem bem pouca. Então estou falando, já viu. E quem já foi usado para a operação de maravilhas? Levanta a mão. Então a gente está no mesmo barco. A gente está no mesmo. Peraí, gente. Estou falando da minha vida. Não estou falando que isso não pode acontecer. Glória a Deus se acontecer. A glória de Deus. Não estou falando isso. Eu estou falando do nosso dia cotidiano, do andar com Deus. Enoque não fez nada disso. Embora nós venhamos crer em tudo isso, em obras maiores, como Jesus disse. Mas eu obedeci a palavra de Deus. E às vezes eu era usado por Deus. Pastor, o senhor não é mais usado? Depois eu falo sobre isso. Mas eu aprendi uma coisa. Que quando você é usado no poder de Deus, não significa que Deus está aprovando a sua conduta. Vou repetir isso. Eu vou te provar na Bíblia. Coloca aqui, Mateus 7:21. Vou citar não. Diz assim. Jesus dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É a vontade de Deus que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Houve profecia aqui, era profeta. Em teu nome
não expulsamos demônio? Rapaz, isso daí eu lembro muito. Cadê o apóstolo? Ele está onde? O apóstolo Richard, está lá em cima. Esse daí era caçador de demônio. Caçador de demônio. Quem mais aqui era caçador de demônio? Vocês estão com vergonha. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha só. Não é milagre não, gente. É maravilhas no original. É justamente não ter um braço e nascer outro. Aí Jesus vai dizer: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pecado é uma coisa, pecado nós pecamos. Nós somos falhos, temos erros. Mas iniquidade, gente, é diferente. Iniquidade você maquina, você já planeja antes. Vou sair do culto e vou direto para frente do computador me prostituir. Você maquina. E tudo isso daqui, para a pessoa que profetizava, para a pessoa que expulsava demônio, para a pessoa que operava maravilhas, ele em seguida no versículo 24, ele fala sobre a obediência. Obediência à palavra de Deus. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateu aquela casa e não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateu aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Obedeça a Deus. Segunda coisa que eu fiz depois que eu me converti, eu estou falando da minha caminhada com Deus. Eu andando com Deus ali. Eu passava tempo com Deus. Pastor, se eu não passa mais, daqui a pouco eu vou te falar sobre isso. Tempo de qualidade com Deus. Eu lembrei de Paulo, quando eu li a Bíblia, em Gálatas, ele se separou de todo mundo. E pelo menos 3 anos ele ficou recebendo grandes revelações do Senhor. Eu comecei a buscar lá, gente, como eu li a Bíblia. Pastor, se eu não ler mais, daqui a pouco eu te falo sobre isso. Eu lia 40 capítulos da Bíblia por dia, gente. Você fazendo isso, você lê todo em um mês. Então imagina aí quantas vezes eu já li a Bíblia. 1 ano 12, 2 anos 24, 3 anos 36 e assim vai. Mas era um propósito meu. Não significa que seja seu. Mas eu passava mais de 8, 9 horas fazendo isso. A fundo. Por quê? Porque eu entendi que a palavra de Deus é fonte produtora de fé. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é antídoto contra o pecado. Salmos 119, 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus dá direção à vida. A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a maior fonte produtora de prosperidade. Salmo 101, Salmo 1, a partir do versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será plantado como árvores junto a ribeiros, que tudo que fizer prosperará. A palavra de Deus, ela é viva, gente, ela não é morta. Alguns não sabem nem fazer, eu já ouvi pessoas falando isso, sabem nem fazer uma exegese do texto. Ah, pastor, o que é isso, exegese? Sei lá. Depois eu te explico. Aí uma vez já vi gente falando isso. Não, pastor, mas a letra mata. Ah, miserento.
quando ele fala isso no contexto de 2 Coríntios 3, ele não está falando da palavra de Deus, ele está falando da dispensação mosaica. A palavra de Deus é viva, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ame a palavra, pratique a palavra, obedeça a palavra. Gente, eu sou péssimo em ler livro. Péssimo. Eu já disse até para o apóstolo, mano, lê aí. Uma coisa que eu sou, assim, modesta à parte, eu tenho uma cabeça grande, então eu assimilo muita coisa. Então, o apóstolo, quando ele lê livros, aí ele passa, eu consigo pegar rápido para tentar fazer alguma coisa para encaixar, para fazer cumprir a visão que Deus deu para ele e para o apóstolo. Nisso eu gosto muito. Mas assim, não tem problema nenhum de ler livros. Minha esposa, ela lê vários livros. Mas eu sempre falo para ela, se você vai ler vários livros e não lê a palavra todo dia, você está errado. A Bíblia diz meditar de dia e de noite. Segunda coisa que eu fazia muito, eu orava. Pastor, o senhor não ora mais? Eu vou já falar sobre isso. O senhor não ora mais, pastor? Eu orava muito, gente. Eu me lembro que eu orava no quarto. Tem esse mato aqui, eu ia de 1h da madrugada, de segunda a quinta, de 1h da madrugada às 4h da madrugada, eu me enfurnava dentro desse mato aí para orar ao Senhor. Sozinho. Muitas das vezes, na verdade, desculpa, fazendo uma correção. E aí eu e meu pai, mas muitas das vezes eu ia sozinho. Muitas das vezes. Pastor, você não tinha medo não? Às vezes meus amigos da antiga passavam, esse bicho entrando no mato, ele tá doido. Não tem medo não, pastor? Gente, novo convertido, cheio do Espírito Santo. Eu caçava demônio, eu ia na trilha assim, e passava aquele barulho. É comigo a bronca. Me arrepiava todinho. Se você não orar, você vai cair mesmo. Temos que orar. Efésios 6. Capítulo 6, a partir do versículo 10. Primeiro, se fortaleça no Senhor. Segundo, pegue toda a armadura de Deus. Terceiro, se revista da armadura. Quarto, capacete da salvação. Quinto, couraça da justiça. Sexto, cinto da verdade. Sétimo, escudo da fé. Oitavo, sapato do evangelho. Nono, orando em todo tempo. É guerra. Orar é guerra. Eu não estou dizendo que orar é gostoso, não, gente. Se você falar isso, você está sendo hipócrita. Oração é guerra. Orando em todo tempo. Certa vez a rainha da Inglaterra disse sobre o grande avivalista do século XVIII: tenho mais medo da oração de John Wesley do que o exército da França fortemente armado. Outra coisa que eu fazia, jejuava, gente. Jejuava muito. Eu li aquele texto de Paulo que diz em jejum muitas vezes. E eu jejuava 5 dias, 21 dias, 40 dias e jejuava. A Bíblia diz, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9:27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser eliminado. Era o que eu fazia, eu esmurrava meu corpo. Pastor, você não esmurra mais? Vou já te falar sobre isso. Jejum. O jejum não produz nenhum mérito. Vou repetir isso. Jejum não produz nenhum mérito.
mas ele produz um nível de quebrantamento, de despertamento para o nosso espírito, associado à oração, à adoração, à leitura de palavra, que nos darão a sensibilidade e melhorarão a capacidade de ouvir a Deus. Terceira coisa que aconteceu na minha vida nessa caminhada simples. Vieram os sims, mas também vieram os nãos. Gente, a criança é assim. Você que tem filho sabe. O início da conversão é assim. Você ouve muito sim. A criança chora, o pai está lá. A criança chora, a mãe está lá. Quantos sims eu ouvi de Deus, gente? Quantos sims, ai. E um dos sims que eu mais gostei, que eu mais amei, agora é entre eu e ela. É como se vocês não estivessem aqui agora, tá? Porque o que eu sou aqui no altar, eu sou na recâmara da nossa cama. E ela sabe disso. Fica de pé, meu amor. Vocês não estão aqui agora. Quando eu me vi perdido, você manteve acesa a chama da esperança. Você me aqueceu com o calor dos teus braços. Você mudou tudo aqui dentro de mim. Olha aqui para mim. Sem você, não existiria eu. Te amo. Hoje tem. Veio os sim, mas também veio os nãos. Gente, todo mundo recebe não, e o não significa que Deus não vai te responder, mas o não é um espera para quem é fiel ao Senhor dos Exércitos. Aí depois eu li que a Bíblia começa com não. Deus disse não para Adão: não comerás do fruto, se comer, vai morrer. Deus disse não para Moisés: não entrarás na terra prometida por causa do teu adultério. Deus disse não para Davi: não se apartará de ti a espada da tua casa por causa do teu adultério. Deus disse não, gente, para Jó, que era um homem paciente: não vou afastar de ti a prova. Deus disse não para Jesus: não vou afastar de ti o cálice. Deus disse não para Paulo, que era o maior implantador de igrejas do Novo Testamento: Senhor, afasta de mim esse cálice. Deus disse não a ele: por que, Senhor? Porque a minha graça, ela te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que é poder de Deus. Que é poder de Deus. Seja fraco. Para com essa soberba. Deus é especialista em abater soberbos. Penúltimo. Vieram dores e dificuldades. Já estou terminando. Gente, quantas dores vieram. Mas aí eu li um texto de Paulo que ele vai dizer em Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Derramado.
Eu li outro trecho em Romanos 8,18, porque as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de nos ser revelada. Nada que você passa aqui é comparado com a eternidade. Lá sim, você vai ver aquilo que você não viu, você vai sentir aquilo que você não sentiu. Por quê? Porque a Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier aquilo que é perfeito, que em parte será aniquilado. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Vieram dores na minha caminhada. E quantas dores, gente, eu sinceramente, eu já vi cristão que sofre, que tem dor. Mas as minhas dores, bate, Senhor. Bate. Mas eu aprendi uma coisa. Porque muitos querem ser vencedor, mas não querem vencer dores. Eu vou repetir isso. Muita gente quer ser vencedor, mas não querem vencer dores. E para você ser um vencedor, você primeiro precisa aprender a vencer dores. Pastor, e como é que eu venço as dores? Adorando. Por que adorando, pastor? Porque adoração é a dor na ação. Adoração é a dor na ação. Isso é adoração. Então, quando eu estou sentindo dor, eu preciso juntar a dor com a ação e se torna em adoração. E em último lugar, aconteceu algo comigo na minha caminhada que eu não imaginava e que não é muito bom. Eu morri. E eu morri espiritualmente. Ah, gente. E quando eu morri, estava dando tudo certo. Tudo certo. Mas eu estava morto espiritualmente. Deixa eu te dizer algo. Nem tudo que está dando certo significa que Deus está no meio. Eu morri. Deixa eu te dizer. É melhor. Gente, preste atenção nisso. É melhor ser um morto assumido do que um defunto disfarçado de vivo. Vou repetir isso. É melhor ser um morto assumido do que um defunto disfarçado de vivo. Por quê? Porque todas as vezes que um morto passou diante de Jesus, ele ressuscitou. Então assume que morreu. Assume que morreu. Todas as vezes, quando eu me sentia assim, tocou uma música que eu gosto tanto, e eu tomei essa música para mim, que diz assim: sem intimidade comigo, não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos, na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os mistérios que eu tenho para você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que resolvi me revelar.
e te contar os segredos de uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. E se te fechares uma porta, outra para você eu abrirei, de preferência onde não tem parede. Só para saber que eu sou o Deus da tua vida. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. A pior coisa que tem dentro da igreja é o ativismo religioso, a morte espiritual. Eu estava bombando. Deixa eu te dizer algo, se você serve aqui nessa igreja em alguma área, e serve por servir, sem ter a presença do Senhor dos Exércitos, é hora de parar, de voltar para o quarto, voltar ao recomeço de tudo. Porque foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Estava na igreja, mas eu não era mais igreja. E eu precisava voltar ao altar novamente. E aqui eu pego Abraão como exemplo, porque Abraão em Gênesis, no capítulo 12, Abraão levanta um altar para adorar a Deus. Nos capítulos 13, 14 e 15, Abraão continua levantando altares e agradecendo a Deus. Nos capítulos 16, 17 e 18, Deus vem na casa de Abraão. Por quê? Porque tinha um altar. No capítulo 19, ele intercede por Ló e Deus ouviu, porque ele levantava altares diante de Deus. No capítulo 20, ele levantou um altar em Gerar. No capítulo 21, Isaac nasce e Abraão para de levantar altares diante do Senhor. Aí no capítulo 22, Deus chega diante de Abraão e diz: pega teu filho, Isaac. E quem era Isaac? A promessa. O lugar desejado. A vitória. Pega a promessa. Pega o teu lugar onde tu chegou. Pega a vitória que tu teve. E leva para mim no Monte Moriá. E lá faz um altar. E oferece a tua vitória, o teu lugar desejado, a tua promessa no altar. Abraão começou todo um preparativo. Subiu ao Monte Moriá. Ele amarra a promessa. Ele amarra o lugar desejado. E quando ele pega o cutelo para sacrificar onde? No altar. Deus brada e diz: Abraão, não faças tal coisa. Por que, Senhor? Porque eu só queria te ver de volta ao altar. Mas, Senhor, por quê? Porque o fogo arderá continuamente no altar e não pode se apagar. Não pode se apagar. Gente, e foi isso que exatamente eu fiz. Quando eu percebi isso, eu já chorei demais nos 2 cultos, gente. Eu percebi isso, gente. Eu contei para minha esposa. Ela já tinha percebido.
Eu me ajoelhei e fui atrás do menino que havia se perdido. O menino que lia a Bíblia já não lia mais. O que orava já não orava mais. O que jejuava já não jejuava mais. Então eu resolvi entregar tudo aquilo diante do Senhor. E o Senhor me renovou. Hoje em dia eu leio novamente 40 capítulos da Bíblia por dia. É o meu propósito. Você pode ler só um e saber muito mais a Bíblia do que eu. Isso não importa. Mas tem que ler. Hoje eu estou orando em todo o tempo. Eu oro mais de 2, 3 horas. Não é para minha glória, é para te edificar. Porque é a glória do Senhor. Hoje, por exemplo, eu estou num jejum. Já tem dias, só 40 dias no líquido. O jejum não é mérito nosso. É para a gente ouvir mais a voz de Deus. Tem uma música que diz assim: homens dizem que eu estou onde eu nem entro mais. Trocaram a intimidade em busca de sinais, se perdendo contra o tempo em suas construções carnais. A minha graça, ela já não satisfaz mais. Que a graça de Deus possa te satisfazer e ser o suficiente.